Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos. Vou começar a aula de matemática de hoje fazendo uma pergunta. Você sabe guardar segredos? É difícil, né? Sempre rola aquela vontade de contar para um amiguinho ou para uma amiguinha. Mas na aula de hoje, nós não vamos guardar segredos, mas sim descobrir segredos de sequências numéricas. Preparados? Vamos lá! Vamos começar falando das sequências numéricas analisando o conjunto dos números naturais, que tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai, até o infinito. Esse conjunto é utilizado para contagem. Se a gente observar, nós podemos representar esses números numa reta numérica. E a partir daí nós podemos colocar em uma sequência. Mas qual o segredo dessa sequência? Olhem, do 0 para o 1 nós somamos 1. Do 1 para o 2 nós somamos 1 também. Do 2 para o 3 nós somamos 1 também. E assim vai. 3 para o 4 somamos 1. Somamos mais 1 para o 5. Mais 1 chegamos no 6. E somamos mais 1 chegando no 7. Portanto, nós temos a sequência dos números naturais. E se vocês perceberem, esses números naturais são consecutivos. Isso significa que a regularidade, o padrão, é somar um de um número para o outro. E esse é o segredo da sequência. Mas até aí está muito fácil. Vamos ver alguns exemplos onde nós teremos que raciocinar um pouquinho mais para descobrir o segredo das sequências. André viajou de carro do Rio de Janeiro a Belo Horizonte com sua família e decidiu fazer paradas com intervalos de tempos regulares. Ele saiu às 6 horas da manhã de casa e fez a primeira parada às 10 horas. Qual foi o horário das próximas paradas e da chegada ao seu destino? Então vamos olhar o percurso de André com sua família. Bom, primeiro vamos colocar uma reta numérica, porque fica mais fácil de identificar a regularidade dessa sequência. Então, às 6 horas ele partiu. E a primeira parada foi às 10 horas. Se vocês olharem, se nós fizermos 10 menos 6, nós encontramos 4. Isso significa que de 6 para as 10 houve um aumento de 4 horas. Bom, agora já fica mais fácil. Nós podemos ver que na segunda parada basta somar 4. Então, fazendo 10 mais 4, nós encontramos 14. Então, a segunda parada foi às 14 horas. Vamos preencher. Somando 4 novamente, nós encontramos a terceira parada. Então, fazendo 14 mais 4 é igual a 18. Isso significa que a terceira parada ocorreu às 18 horas. Vamos colocar esse valor. E por último, a chegada. Somamos 4 novamente. Então, fazendo 18 mais 4, nós encontramos 22. Isso significa que André e sua família chegaram ao seu destino às 22 horas. E o segredo dessa sequência é que cada termo é obtido a partir do anterior somando 4 unidades. Viram como não tem mistério? Basta observar a regularidade da sequência para nós descobrirmos os próximos termos. Vamos ver mais um problema bastante interessante? Luana começou a contar a quantidade de abelhas em uma colmeia ao longo dos dias. Ela percebeu que havia uma regularidade no crescimento das abelhas. Vamos dar uma olhada. No primeiro dia, ela observou 2 abelhas. Olha aí elas voando. No segundo dia, 4 abelhas. Já no terceiro dia, tinham 8 abelhas. Aí eu pergunto para vocês, seguindo essa regularidade, quantas abelhas Luana contou no quarto dia? Bom, a gente precisa descobrir o segredo dessa sequência. Então vamos observar o que está acontecendo. Bom, se somarmos 2 mais 2, dá 4.
Se somarmos 4 mais 4, dá 8. E o que vocês acham? Quanto nós temos que somar para obter a quantidade de abelhas no quarto dia? Mas vamos ver outra forma de raciocinar nesse problema? Reparem, de 2 para 4, nós multiplicamos por 2. 2 vezes 2 dá 4. De 4 para 8, a mesma coisa. 4 vezes 2 dá 8. Agora nós vamos multiplicar por 2 e achamos a quantidade de abelhas no quarto dia. 8 vezes 2 dá 16. Então, no quarto dia, tinham 16 abelhas. Reparem que nós poderíamos também somar 8 mais 8, que é a mesma coisa que 8 vezes 2. Então, o segredo dessa sequência é que cada termo é obtido a partir do anterior, multiplicando por 2. Vamos ver outra forma de resolver essa sequência. Lembra das potências? Nós podemos escrever 2 como 2 elevado a 1. Nós podemos escrever 4 como 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2 é 4. Nós podemos escrever 8 como 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E nós podemos escrever o 16 como 2 elevado à quarta. Então, se vocês observarem, a gente tem uma sequência de potências de 2. É só ir colocando o expoente de acordo com o dia. Aí eu pergunto para vocês, seguindo esse padrão de crescimento, quantas abelhas tinham no sexto dia? Pensem aí. Mas vamos colocar essas abelhas. Galera, vou botar para voar, porque senão vocês começam a contar. Eu quero que vocês já associem na forma de potência. Pensaram? É só fazer 2 elevado à sexta potência. Isso significa multiplicar o 2 por ele mesmo 6 vezes. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16, vezes 2 dá 32, vezes 2 dá 64. Então, isso significa que no sexto dia tinham 64 abelhas. Bacana, né? Aos poucos, nós estamos aumentando a dificuldade do segredo da sequência. Vamos ver um exemplo onde os números estão no meio. Preste atenção. O treinador de uma equipe de vôlei resolveu escalar os jogadores de forma com que os números das camisas seguissem um padrão de regularidade. Mas na hora de distribuir as camisas, ele percebeu que 2 camisas vieram sem a numeração. Quais são os números que estão faltando? Vamos ver, a segunda e a quarta camisa estão sem a numeração. Mas aí, para descobrir o segredo dessa sequência, vamos ver os números que estão lado a lado, que é o 26 e o 32. Se nós fizermos 32 menos 26, nós encontramos 6. Isso significa que 26 mais 6 é 32 e descobrimos o segredo dessa sequência. A partir daí, nós conseguimos achar as 2 camisas que estão... A partir daí, nós conseguimos achar a numeração das 2 camisas que ficaram faltando. Então, vamos lá. 2 mais 6 dá 8. Então, uma das camisas tem o número 8. Reparem que 8 mais 6 dá 14, mas nós vamos pular, porque já está certa essa sequência. Agora, fazendo 14 mais 6, nós encontramos 20, que é a quarta camisa. Tem o número 20. Viram que legal? Nessa sequência foi diferente. Nós analisamos os números finais para obter o segundo e o quarto número. Assim, nós concluímos que estavam faltando os números 8 e 20. Até agora, descobrimos alguns segredos de sequências de acordo com alguns problemas. Você já ouviu falar na sequência de Fibonacci? Ela foi criada por um matemático italiano chamado Leonardo Pisa. E depois ele recebeu esse nome, de Fibonacci. Essa sequência foi motivada no crescimento dos coelhos, num padrão de crescimento de coelhos. Ela é bem famosa. Ela é muito utilizada, inclusive, nas artes. Um quadro que Leonardo da Vinci pintou utilizou essa sequência. Depois vocês pesquisem. O nome desse quadro
é o homem vitruviano. Então vamos escrever essa sequência. Começamos com 1, depois 1, depois 2, depois 3, depois 5, 8, 13, e o próximo eu deixo para vocês. Pensem aí. Só vou escrever aqui, essa sequência é a sequência de Fibonacci. Bom, depois do 13, vem que número? Vamos observar o que está acontecendo. Se vocês repararem, 1 mais 1 é 2. 1 mais 2 é 3. 2 mais 3 dá 5. Estão observando o padrão? 3 mais 5 dá 8. 5 mais 8 é 13. E agora eu acho que vocês já sabem. O que nós temos que fazer para obter o próximo termo? É só somar. 8 mais 13. 8 mais 13 dá 21. Acertaram? E assim nós conseguimos descobrir todos os termos dessa sequência de Fibonacci. Lembrando que é uma sequência infinita. Então, é melhor parar em algum momento. Mas é bem bacana, né? Agora nós vimos vários exemplos de sequências. Vamos descobrir mais algumas? Tenho certeza que vocês estão ficando feras nisso. Vamos lá. Luana observou a sequência de algumas figuras. A primeira tem 1 ponto. A segunda, 3 pontos. A terceira, 6 pontos. A quarta, se vocês observarem, nós estamos aumentando o número de pontos. Então, começa a ficar mais difícil contar. Mas aí tem 10 pontos. Qual é a quinta figura que a Luana deve descobrir? Quantos pontos ela tem? Então, vamos anotar primeiro os números. A primeira, nós já registramos o número 1. A segunda, 3 pontos. A terceira, 6 pontos. A quarta, 10 pontos. Só uma curiosidade. Esses números são chamados de números triangulares. Desconsiderando o 1, né, a partir do 3, nós podemos observar que se ligarmos os pontos, nós vamos achar triângulos equiláteros. Bem bacana, né? Então, vocês podem ou pensar, né, quantos pontos terão somando os pontinhos, ou descobrir o segredo da sequência, que é melhor. Afinal, essa aula é sobre segredo da sequência. Então, vamos ver. Do 1 para o 3, a gente aumenta 2, né? A gente soma 2. Do 3 para o 6, somamos 3. Do 6 para o 10, somamos 4. O que vocês acham? O próximo número é só somar 5 mais 10. Então, nós temos 15 pontos. Nessa sequência, nós percebemos que os números podem ser associados a figuras geométricas. Então, vamos a um último exemplo. Vamos ver a quantidade de blocos que tem nessa sequência. Na primeira figura, nós temos 3 blocos. Na segunda, nós temos 5 blocos. Na terceira figura, nós temos 7 blocos. E na quarta figura? Vou ajudar. Vou colocar os números embaixo desses blocos. 3, 5, 7. Essa é fácil, hein? O segredo dessa sequência é que cada termo é obtido a partir do anterior, somando 2 unidades. Então, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 2 dá 7, e a próxima figura, que é a quarta, é só somar 7 mais 2, que dá 9. Tenho certeza que vocês acertaram. Então, galera, nossa aula vai chegando ao fim. Mas não deixem de fazer os exercícios
que fica no aplicativo Rieduca, na aba Rieducopédia. Lá tem um quiz com 5 perguntas e um desafio, além da indicação de videoaulas, além dessa. Espero que tenham gostado, aguardo vocês na próxima, até mais!